Seja muito bem-vinda à videoaula do nosso porta-guardanapo de borboleta. Olha só que coisa mais linda que você vai aprender hoje. Com esse acabamento aqui da maravilhosa Moni, eu vou deixar o arroba do Instagram dela aqui na legenda, porque ela é a criadora desse acabamento lindo e perfeito. Sou fã do trabalho dela. E como eu criei o americano camponesa, eu precisava de um porta-guardanapo que fizesse jus a esse modelo tão lindo. E agora eu vou te mostrar como ele casa perfeitamente com o nosso americano. Essa primeira borboleta que eu mostrei, ela faz um composê perfeito com esse americano aqui, que é o camponesa que eu falei. E para cada uma das versões dos americanos que a gente fez, eu fiz uma borboleta de porta-guardanapo combinando, e agora eu vou te ensinar a fazer esse porta-guardanapo lindo. E caso você queira aprender esse modelo perfeito de americano que tá fazendo muito sucesso, ou em formato de trilho de mesa, eu vou deixar aqui o link na legenda ou no primeiro comentário da minha equipe para você conversar com a gente e nós esclarecermos aqui, te explicar direitinho como é que funciona os cursos, onde as nossas alunas, inclusive, estão vendendo muito, muito, muito. É um modelo gostoso de fazer, fácil de fazer e que exige ali no final uma montagem para que a gente tenha essa surpresa final. Bom, em relação ao fio que a gente vai utilizar, você escolhe. Para fazer essa borboleta aqui, eu utilizei o fio amigurumi. Mas para fazer aquela outra rosa e laranja que eu te mostrei, eu usei o fio barroco número 4. Eu já fiz borboletas com o fio barbante número 6. Eu vou colocar uma foto dela aqui para você. Então, você vai escolher o fio que você for utilizar. A forma de fazer é a mesma, não vai mudar. Uma coisa importante, eu não sou criadora dessa borboleta. Essa borboleta já existe desde 1900 e bolinha, né? Eu só adaptei ela para um porta-guardanapo, para que ela fizesse esse casamento com o americano, tá? Então, a minha função foi unir o que já existe, o que já é muito conhecido pela gente, dar uma aprimorada para que a gente tenha um porta-guardanapo perfeito. Então, vamos agora para a lista de materiais. Então, hoje eu vou usar esses materiais. Fio barroco número 4, vai estar aparecendo na tela a numeração desses fios para você. Eu tô usando um fio encanto dourado, você pode usar qualquer outro fio dourado. Eu gosto de usar o fio do acabamento numa espessura parecida com o fio que eu utilizar no corpinho da borboleta, tá? Para o fio 4, eu costumo usar agulha de crochê 3 milímetros, mas você pode usar a que for mais confortável. A gente também vai usar a agulha de tapeceiro aqui para fazer os arremates. Essa é de número 18, você pode usar 16, você pode usar outras numerações que você gostar. Uma colinha de tecido, essa é a cola pano. Uma tesoura para a gente fazer os arremates e a argola. Então, agora a gente vai começar a nossa borboleta. Eu escolhi fazer essa borboletinha com duas cores, como você viu, e eu vou alternar. Cada carreira eu vou fazer de uma cor. A cor que eu escolher na primeira carreira também vai ser a cor da última carreira. Ou seja, eu vou começar com pink e vou terminar com pink. Então, eu já sei que essa minha borboleta vai ter a cor pink na predominância de cores, ok? Então, vamos lá. Para começar, a gente vai deixar aqui mais ou menos 30, 40 centímetros de fio, para que a gente possa prender a argola, para ficar mais fácil. E aí, depois, nós vamos fazer um anel mágico. Olha só, eu dou a volta nos meus 2 dedos, seguro aqui, deixo essa argolinha, posiciono no meu dedo indicador. Vou passar esse fio, ó, por cima do dedo indicador e debaixo dos demais dedos. Insiro a minha agulha aqui, laço o fio, trago pra frente, faço 2 correntes. Eu faço 2 correntes mais larguinhas. E essas 2 correntes são equivalentes a um ponto alto. Então, se o seu ponto é mais apertado, talvez seja melhor você fazer 3, tá bom? Fiz essas 2 correntes, agora eu vou vir no mesmo lugar, aqui nesse anel mágico, e fazer
mais 2 pontos. Nós vamos trabalhar de 3 em 3. Fiz 3 pontos altos, ou seja, 2 mais as correntes que simularam, eu vou fazer 2 correntinhas de espaço, laço o fio na agulha, volto no mesmo lugar aqui, ó, pegando sempre as 2 alças do anel mágico e faço novamente 3 pontos altos. A gente precisa ter uma sequência de 8 bloquinhos de 3 pontos altos, ó, esse é o meu segundo, 1, 2, todos separados por 2 correntes. Fez as 2 correntes, repete o bloquinho de 3 pontos altos, até a gente ter um total de 8. Depois que a gente terminou de fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 bloquinhos aqui de 3 pontos altos, nós vamos fazer as 2 correntinhas. Eu vou prender com ponto baixíssimo na segunda correntinha das 2 que eu fiz de baixo para cima. 1, 2. Vou pegar só a alça de cá, vou ir lá atrás no trabalho, laço o fio do novelo, tiro do ponto e tiro da laçada. Carol, e se eu fiz 3 correntinhas para começar? Você vai prender na terceira, tá? Então, agora eu vou deixar um espaço aqui, ó, de uns 10 centímetros mais ou menos, vou cortar o fio para que eu possa fazer esse arremate depois. Alongo a agulha, trago aqui pra frente. Com a minha agulhinha de tapeceiro, eu já vou levar ela lá, esse fiozinho lá pra trás, para ele não me atrapalhar a trabalhar aqui na frente. Então, eu volto no mesmo lugar em que eu inseri a agulha, ó, no mesmo lugar. Levo lá pra trás. E aqui atrás, a gente pode esconder o nosso fio. Então, eu passo aqui e depois eu vou passar aqui nessa última carreira, com cuidado para não pegar o pontinho lá do anel mágico, né? Passo aqui, ó, e deixo essa pontinha. Agora, a gente pode fechar esse fio do anel mágico. Eu gosto de fechar ele trazendo pra frente aqui, ó, na frente do trabalho, não no verso, esse fio que ficou. E aí, eu dou uma fechadinha. Eu não preciso fechar tudo aqui, tá? E fecha com cuidado, porque se você puxar muito forte, pode arrebentar o fio. Então, eu faço uma massagenzinha aqui no início, dou uma puxadinha, e aí ele fecha mais um pouquinho. Depois, a gente vai acabar dobrando isso aqui no meio, você vai ver que faz sentido ter 8 repetições. Agora, parece que tá embabadado, parece que a quantidade de pontos tá errada, mas pode confiar que dá certinho, tá? Agora, a gente vai pegar a nossa cor amarela. Eu não vou arrematar até o final esse fio aqui, mas você pode se quiser, tá? Vou pegar o fio amarelo e vou voltar no mesmo espaço aqui onde eu fiz aquele arremate, porque eu quero deixar arremate embaixo de arremate. Você é obrigada? Não, né? Você pode fazer do jeito que você quiser. E aqui a gente vai iniciar uma nova carreira e você pode fazer um anel mágico, não, um nozinho para começar. Eu não faço nó, não faço nada, sinceramente. Eu laço o fio do novelo, deixando uma ponta aqui para eu fazer esse arremate depois. Subo 2 correntinhas para dar altura do meu ponto alto. E agora, eu venho aqui e faço mais 2 pontos altos. Com 2 pontos altos e as correntinhas iniciais, eu tenho 3, certo? Agora, eu faço 3 correntinhas ao invés de 2. Lembra que na carreira de baixo a gente fez 2? Aqui eu vou fazer 3. E no mesmo espaço de base, eu vou fazer mais 3 pontos altos. Então, aqui a gente vai fazer um leque. Essa carreira vai ser diferente, porque tem uma quantidade de pontos diferentes. Tanto de pontos altos, quanto de correntinhas. Depois que eu fiz aqui os meus 3 pontos altos, olha só, virou um lequezinho. Sem correntinha nenhuma, eu vou laçar o fio da agulha e vou vir no próximo espacinho de 2 correntes que eu fiz. Venho no próximo espaço, esse de 2 correntes, faço mais 3 pontos altos, 3 correntinhas e 3 pontos altos. E aí, é só repetição. Eu vou fazer só esse aqui até o final com você, mas depois você vai fazer mais 6 vezes sozinha, a mesma coisa até o final da carreira. E a gente vai arrematar da mesma forma que a gente arrematou da outra vez, tá? Com ponto baixíssimo, levando a linha pra trás, tudo direitinho. Então, ó, 3 pontos altos, 3 correntinhas, 3 pontos altos. E é assim que a gente vai fazer essa carreira todinha até o final. Olha só, dei a volta todinha aqui na minha borboleta, né, nessa carreira. Vou prender com ponto baixíssimo. No último ponto,
na última correntinha que eu fiz para simular o pontinho alto, no meu caso eu fiz 2. Vou cortar o fio. Trago aqui pra frente, alongando ele. Com a minha agulha de tapeceiro, vou levar ele lá pra trás. Depois que a gente escondeu esses fios, aqui atrás, no avesso da nossa borboleta, vão ter 3 pontas. A gente pode arrematar elas com uma gota de cola de tecido. Então, eu venho aqui, ó, coloco uma gota dessa cola, dou uma apertada. Eu gosto de deixar ela secar por alguns segundos, por nem que seja 10 minutinhos ali, mas se eu não tenho tempo, eu venho e corto mesmo, como agora aqui na aula. Ó, eu vou levantar, eu levanto um pouquinho o trabalho, ou o fio, coloco a cola lá dentro, tá vendo? Deito e corto. Desse jeitinho. Isso aqui vai ficar tudo escondido, tá? Então, você nem precisa ficar muito preocupado com isso. Só esse fio longo que a gente não pode cortar, hein? Minha Nossa Senhora, não pode cortar de jeito nenhum. Vamos lá, então agora a gente vai voltar com a cor pink. E agora nós vamos fazer a última carreira da nossa borboleta. Então, eu volto aqui, ó, onde eu fiz o arremate. Vou começar nesse ponto do lado. Insiro a minha agulha, laço o fio, subo 2 correntinhas para simular um ponto alto. E aqui a gente vai fazer um total de 6 pontos altos, 1 ponto picô e mais 6 pontos altos, todos dentro desse mesmo pontinho de base. Vai ter que caber todo mundo aqui. Se o seu ponto for muito frouxo, não couber, você pode colocar menos, tá? Pode colocar 5. Eu tô te falando 6 porque é a quantidade que eu coloquei. Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ó, fiz 6 pontinhos. Agora, para fazer o ponto picô, eu faço 1, 2, 3 correntinhas. Venho aqui no último ponto alto, no alto dele, insiro a minha agulha e faço um ponto baixo. Laço o fio lá atrás, trago pra frente, laço e tiro aqui dos 2. Dou uma ajustada na agulha, volto fazendo os 6 pontos altos. Eu não fiz nenhuma correntinha depois do ponto baixo, se você reparar. Então, eu venho, ó, e repito a mesma coisa. Deixa eu ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, falta mais 3, né? Eu vou empurrando o meu crochê pra lá, 4. Empurro mais pra lá. 5. Empurro. E 6. Aproveitei para esconder essa pontinha de fio aqui, ó. Mas se você não tiver essa habilidade ainda, não tem problema. Com a agulha de tapeceiro, você consegue caminhar com ela aqui atrás também. Agora aqui, entre um leque e outro, olha só. Entre 3 pontos altos e outro, aqui onde a gente não colocou correntinha, nós vamos abrir e colocar um ponto baixo, bem nesse espação aqui. Insiro a agulha aqui dentro, trabalho um ponto baixo. E agora, eu volto no próximo leque aqui, ó, nessas 3 correntinhas e repito a mesma coisa que eu fiz da outra vez. 6 pontos altos, 1 ponto picô, mais 6 pontos altos. Então, vou fazer isso em volta da minha borboleta todinha e no final eu volto. Quando você der a volta todinha nessa última parte, você não vai prender aqui com um ponto baixo antes de dobrar a sua borboleta ao meio. Então, olha só, eu tenho aqui a metade dela, aqui mais 2 pétalas. Então, eu vou dobrar aqui para que fique 4 pétalas, 4 asas para cada lado, né? Então, a gente vai fazer isso aqui, ó. Esse fiozinho é aqui do começo. E por que que eu tô falando pra gente dobrar ela aqui? Porque nós vamos prender a parte da frente com a de trás. Então, eu venho aqui, como se eu fosse fazer o meu ponto baixo, eu vou lá no ponto baixo do meio, ó, lembrando que tá asa com asa, asa com asa, asa com asa, asa com asa. Venho aqui, laço o fio do novelo, passo lá por trás, trago aqui pra frente,
Agora, sim, eu faço o meu pontinho baixo para finalizar. E agora, sim, eu também faço o meu ponto baixíssimo aqui na segunda correntinha para ele fechar, né? Para essa asinha ficar igual às outras, ela não ficar sozinha, largada. Aí, agora a gente vem com a tesourinha para cortar. Corto o excesso do fio. Alongo a minha agulha como a gente já fez as outras vezes e faço aquele mesmo arremate. Insiro a agulha no mesmo lugar, ó, onde o fio tá saindo, levo lá pra trás, dou uma puxadinha, passo o fio em alguma laçada que eu escolher e levo esse fio lá pro final dessa carreira aqui, ó. Vou levar ele lá onde tá a outra ponta. Vou passando aqui no meio. Se você não conseguir passar tudo de uma vez, vai passando de um em um. Passa, puxa, passa, puxa. Eu gosto de passar de uma vez, eu acho que é mais fácil, prático e rápido. Agora, eu levanto essas duas pontas que ficaram aqui e adivinha? Com a colinha de tecido, coloco uma gota dessa cola, deito o fio aqui, corto o excesso. Então, a parte do centro da nossa borboleta já tá pronta. Agora, a gente vai fazer o corpinho dela, ó. Agora, a gente vai fazer o corpinho dela e depois prender a argola. Essa parte desse fio mais longo vai ficar sempre no avesso, não esquece, tá ok? Então, vamos lá para outra cor fazer o corpinho. Para cada fio que a gente utilizar na base, como eu falei no início da aula, a gente vai usar um fio de semelhança, de espessura semelhante. Então, aqui no caso do Barroco 4, eu tô usando o encanto normal. Aqui no caso do fio amigurumi, talvez eu tivesse usado o encanto slim. É um outro fio esse daqui, eu não lembro o nome dele, mas procura qualquer fio que for metalizado, se você quiser, porque você também poderia estar fazendo o corpinho dela aqui no amarelo, poderia estar fazendo o corpinho no pink, com o mesmo fio, você escolhe, tá? Essa foi a minha escolha. Então, vamos lá. Pra anteninha, eu escolho uma quantidade de pontos e pro corpinho eu escolho outra. Eu vou te dizer que eu escolhi fazendo meus testes, o que não significa que você tem que fazer exatamente igual a mim, tá? Eu vou deixar um pedacinho aqui de fio pra gente começar, para que eu possa fazer os arremates com mais facilidade depois. Tem mais ou menos 15 centímetros aqui. Então, com o barroco número 4, eu vou fazer aquele nozinho inicial, que eu já comecei aqui, e vou fazer 6 correntinhas, e elas mais apertadinhas, porque eu quero que essa parte fique mais firme. Esse primeiro nozinho eu já vou contar como uma corrente. Então, vou fazer 1, 2, 3, 4, 5 e 6. 6 correntinhas, ok? E, Carol, quando você usou o fio amigurumi ali, quantas correntinhas você fez? 5. Não, 5 não, 7, desculpa, 7. E quando você usou o barbante número 6? Eu acabei fazendo 5. Ai, Carol, eu posso fazer uma anteninha maior, uma menor? Pode, você pode usar a quantidade de pontos que você quiser. Agora, depois que eu fiz essas 6, eu vou fazer 20 para ser o corpinho. Essa aqui é a parte da antena, esses 6. Eu vou continuar fazendo, só que agora é 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nem precisa ser tão apertado agora. 7. Pronto, fiz 20 correntinhas aqui. Quando eu usei o fio amigurumi, eu fiz 35 correntinhas. Quando eu usei o barbante número 6, eu fiz 25. E a gente volta a fazer a mesma quantidade de pontos do que a gente já tinha feito para anteninha. Mas a gente vai parar agora aqui nesse momento, vou alongar um pouquinho o meu fio, porque a gente vai posicionar ela aqui. Essa parte é um pouquinho chata, mas faz diferença no acabamento, tá?
Então, ó, eu posiciono aqui, mais ou menos com as 6 correntinhas. Vou levar esse fio aqui, ó, essa correntinha lá pra trás. Tá vendo, ó? Dei a volta nela aqui. E eu vou contar 1, 2, 3, 4, 5, 6 correntes. Na 7ª, eu vou inserir a minha agulha, vou laçar. Vou pegar aquela laçada que tava lá atrás. Aqui a gente tem que tomar cuidado pra correntinha não ficar torta. Tá vendo? Eu deixei a minha correntinha bem retinha aqui, ó. Ela pode acontecer dela ficar torta. Então, eu ajusto a minha agulha. Eu acho, inclusive, que tá torta. Não, tá certinho, né? Ajusto a agulha, trago aqui pra frente, ó, passo dentro dessa correntinha e ajusto mais, porque olha só, tá largo aqui nessa parte, então eu ajusto pra ficar bem retinho, tá vendo? Ajustei, puxei, ficou bem retinho. E agora sim, eu faço os meus outros 6 pontos, um mais apertadinho, que é a outra parte da anteninha. 2, 3, 4, 5 e 6. Fiz 6, vou cortar com espaço maior, só pra gente ter mais segurança na hora de arrematar. Fiz as 6, posso alongar a minha agulha aqui, dou uma puxadinha aqui. Esse fio dourado eu não vou utilizar mais. Agora, a gente pode fazer o arremate dele, tá? Lembrando que essa ponta de fio mais longa fica lá atrás, a ponta de... essas anteninhas vão ficar na frente, ok? Olha só como elas ficam bonitinhas, organizadinhas. Então, o que que eu faço agora? Eu venho com a minha tesoura de arremate, corto deixando mais ou menos meio centímetro aqui, ó, depois do ponto, deixo mais ou menos meio centímetro, venho com a minha cola, porque a cola de tecido é o que vai selar para esse fio não desmanchar. Se você só cortar e largar ele aí, vai desmanchar, tá bom? Eu posso até passar a cola na anteninha toda, ela fica mais durinha. Teve um dos modelos que eu fiz isso, inclusive. Passei cola na anteninha toda e ela ficou mais durinha. Eu gostei do resultado, tá? Eu não vou passar aqui agora, porque minha mão vai ficar cheia de cola, vai ser um horror pra terminar de explicar, e eu não quero lavar a mão agora. Sendo muito sincera, tá? Mas passei aqui. Ele fica com uns pelinhos aqui em cima, é só depois a gente vir, principalmente depois que tiver seco, e cortar. A intenção aqui é banhar toda essa parte que fica em cola. E aqui as anteninhas, você também pode colocar cola, tá? Nela. E aqui eu também gosto de pôr uma cola debaixo do corpinho da nossa borboleta, para ela não ficar dançando, sabe? Para esse corpinho não ficar tão mole. E a cola de tecido é ótima. Ela gruda que é uma beleza. Então, eu venho aqui, posiciono no meio, né? Olha só, colo. Faço a mesma coisa aqui atrás. Ó, vou colocar a cola no fio dourado aqui mesmo. Venho aqui, coloco, pelo menos ela fica mais travadinha, fica mais presa. E a minha não manchou a cor do fio, tá? Por isso que eu te falei que eu passei a cola na anteninha toda, pra ela ficar mais certinha. Então, agora vamos colocar a nossa argola e o nosso porta-guardanapo vai estar finalmente pronto. E a nossa última etapa vai ser prender aqui essa argola no nosso porta-guardanapo. E como eu falei, a gente vai fazer aqui, ó, na parte do verso, que é onde nós temos esse fio maior. Eu já passei a minha agulha aqui por esse fio, agulha de tapeceiro. Agora, eu vou posicionar a minha argola, que é uma argola de madeira. Essa aqui deve ter mais ou menos 48 centímetros, 4,8 centímetros ou 48 milímetros, tá? Então, posiciono ela aqui. Vou pegar o meu fio, vou passar dentro dessa argola, olha só, eu passo aqui por baixo. E eu vou vir no meio aqui dessa borboleta,
Sabe onde a gente fez o anel mágico, que ficou um buraquinho? Eu vou vir aqui nesse buraco e vou voltar mais ou menos no mesmo lugar que a agulha saiu. Ó, mais ou menos nesse espaço aqui. O que a gente tem que fazer agora é prender essa argola e prender da forma mais bonitinha possível. Ai, ai, ai. Prendi aqui a anteninha da minha borboleta também. Então, a gente tem que prender da forma mais bonitinha possível. Por isso, a gente vai dando umas puxadinhas e vai sempre alinhando, ó, vou passar aqui debaixo de novo, ó, dentro da argola de novo. E, novamente, eu vou passar no espaço que tava aqui. Ó, novamente, eu passo nesse espaço aqui do meio. E agora, eu vou voltar em outro lugar, ó. Agora, eu volto aqui embaixo. Eu tenho que pensar da seguinte forma, como eu faço para essa costura, isso que eu estou prendendo, para ficar o mais organizado e bonito possível, porque a estética, sim, é importante no nosso trabalho, né? Então, eu venho aqui, ó, volto lá no mesmo lugar do meio, eu posso até pegar aqui no meio do fio dourado ou continuar pegando aqui. Vou continuar pegando aqui. Vou voltar no mesmo lugar, mais ou menos aqui embaixo, deixa eu ver. Aqui, vou voltar aqui agora. Sempre cuidando. E eu vou fazer 3 voltas desse lado, do lado direito, e 3 voltas do lado esquerdo. Então, agora eu volto, ó, pegando já do lado de cá. Tá vendo que eu coloquei o fio dourado pra cá? Então, eu vou vir do lado de cá e vou sair com a minha agulha também do lado de cá. Lembrando que essa é uma adaptação aqui que eu tô fazendo do acabamento que a Moni criou, tá? Eu tô adaptando mais ou menos o que ela faz pra esse caso aqui da borboleta específico. Então, a base foi a criação dela. Então, eu venho, ó, mais um. Então, eu já tenho 4 voltas, né? Eu vou fazer 6. Venho aqui, coloco de novo. Vou colocar no mesmo lugar. E aqui eu levo esse fio pro lado, pra ele ficar mais bonitinho, ó. Tá vendo? 5. Só mais uma agora. E não é que você é obrigada a fazer desse jeito também, não, tá? Eu só achei uma ideia genial da parte dela. Um acabamento muito bem feito mesmo. Por isso que eu me inspirei nela. Ó, fiz assim. Então, assim, já estaria bom, né? Já estaria bonitinho, um fio do lado do outro. Mas, como ela é maravilhosa, a Moni não se contentou com isso e fez ainda mais. Primeiro, eu vou dar um nozinho aqui, só pra travar. Ó, eu passei a minha agulha em qualquer laçadinha que tinha ali do lado. E agora, eu vou passar a minha agulha no meio do fio. Pra gente dar um nozinho e levar lá pra base. Dou um nó, levo pra base. Agora, a gente vai passar a cola aqui, ó. Tanto na parte de cima, quanto na parte de baixo. Pra ele ficar mais travado ainda. E agora, a gente vai dar uma volta. Você pode tanto dar a volta pra cima, quanto dar a volta pra baixo. Você escolhe. Eu acho que pra cima, ele vai ficar mais escondidinho, ó. Quando eu vim aqui pra baixo, ele levanta um pouco, fica essa parte aparecendo. Então, eu acho que pra cima é melhor. Vou trazer pra cima, dou uma volta. E essas voltas que a gente vai dando, é a mesma coisa que a gente já falou sobre organizar os fios, né? Sobre eles ficarem bonitinhos, direitinho, tá vendo? Então, vou colocando um do lado do outro, ó. Vou fazendo assim, pra ficar o mais perfeito possível. Vou fazendo assim. Até que a gente decida. Eu acho que já tá bom, dei umas 3 ou 4 voltas. Insiro a minha agulha aqui. Eu posso dar outro nozinho, ou também posso só colar essa ponta aqui, porque já tem bastante cola, ele já tá bem colado, né? Então, ó, aqui dentro da borboleta, eu dou mais um pinguinho de cola. Não sei se eu fugi da câmera, mas eu dou mais um pinguinho de cola aqui e corto.
cortei, dou uma ajeitadinha. Ó, por isso que eu falei pra gente passar um pouquinho de cola aqui nas anteninhas, porque ela pode depois ficar meio bagunçada. Então, quando a gente passa cola, ela fica mais durinha, tá vendo? Ó, vou passar nessa daqui, só pra exemplificar. Passo dos dois lados. E a minha não ficou manchada, como eu disse, né? Ó, passo, a cola tem que entrar bem dentro do ponto. É que você tem que estar com a mão limpinha também, tá? Porque senão, se tiver com resto de fio, ela transfere pro fio dourado. Então, venho, passo a cola aqui. Eu vou passar agora, porque saindo daqui eu vou lavar a minha mão, né? Não vou mexer com outras coisas. Ó. E colo. Aqui eu posso deixar ela moldar do jeito que eu quiser. Olha como ela já fica mais durinha, as anteninhas. Tá vendo? Então, esse é o acabamento que a cola dá. E olha que coisa mais linda esse porta-guardanapo. Não, gente, tô apaixonada. Olha esse acabamento. Olha isso. Ela fica belíssima em qualquer tipo de fio. E quanto maior o fio, quanto mais grosso o fio que você utilizar, maior vai ficar a sua borboleta. Quanto mais fino, menor ela fica. Olha só, essa eu usei o fio amigurumi, ela ficou bem menorzinha. Essa aqui eu usei o Barroco 4, ficou maior. Deixa eu até pegar esse guardanapo aqui, colocar pra gente ver como é que ela vai ficar nele. Olha que coisa linda, gente. Olha isso. Muito, muito, muito lindo, né? Espero que você tenha amado. Deixe um comentário. Eu vou deixar todos os links aqui embaixo do suporte da minha equipe, se você quiser falar com a gente, link do Americano Camponesa, link dos meus cursos, do meu Instagram, vai estar tudo aqui embaixo para você. E depois que você fizer a borboleta, faz uma foto bem linda, me marca lá no Instagram que eu quero ver. Um beijo!